Olá pessoas, professor Thiago aqui para mais uma aula sobre Xamarin Forms. E não, você não voltou no tempo, essa aula não é sobre o AppMC que a gente fez lá no começo. Eu vou usar o AppMC para a gente aprender um novo conceito hoje, que vai ser o padrão MVVM. Esse cidadão aqui que a gente vai discutir. O que a gente vai abordar desse padrão MVVM? Antes da gente chegar na descrição do padrão, vamos entender, vamos relembrar como estava funcionando a lógica da nossa aplicação. Então, olha só, está aqui, né? Meu aplicativo maravilhoso, a interface dando certinho. Eu aqui emagreci 10 quilos, se Deus abençoar, né? A gente ainda estou acima do peso, caramba. 75? Ah, ok. Então tem uma meta. A interface funciona, a regra de negócio funciona, está tudo sendo aplicado direitinho, né? Como que a gente havia programado isso? Aqui no meu gerenciador de soluções, eu tenho a mainpage.xaml, que é a minha interface, e o mainpage.xaml.cs, que é onde eu programei os comportamentos da minha interface. Então, cliquei no botão, aqui dentro do meu arquivo .cs, tem um evento, um método que trata esse evento. Como que a gente fazia essa amarração? Só para a gente relembrar, dentro da minha main page, né, eu tenho os meus entries, onde eu digito os valores, ou entry, como você preferir, e eu tenho um botão. Esse botão tem um atributo chamado clickAdd, que está definindo aqui o nome do meu método. Então, esse cidadão aqui é o mesmo que está lá, né, aqui no meu código por trás, ou código behind, ou code behind, enfim. E aqui dentro desse método eu estou executando a minha regra de negócio. Então eu estou pegando os valores que foram digitados e eu estou realizando o cálculo, fazendo a classificação e mostrando o resultado na tela para o usuário. Parece algo bem simples, algo bem corriqueiro, só que a gente tem um problema chato aqui. Qual que é o problema chato? Nesse projetinho pequeno, nenhum, tudo lindo, maravilhoso, funcionando. Só que, se a gente estivesse vendo a tela de um aplicativo muito maior e eu não estivesse trabalhando sozinho, estivesse trabalhando em dupla, em trio, com uma equipe, como que a gente ia conciliar esse trabalho? Então, se a pessoa estivesse fazendo a interface, como que eu ia programar o código por trás? Não ia estar como, nós estaríamos travados um no trabalho do outro. E isso não rende, não é produtivo. Qual que é a nossa alternativa? Deixar uma pessoa livre trabalhando só na interface e outra pessoa trabalhando só na lógica da aplicação, nos comportamentos. Então, a gente vai precisar de uma solução, de um padrão de projeto para tratar essa problemática, né? Um padrão que é muito utilizado no Xamarin, que você vai encontrar muito na literatura, você vai encontrar outros vídeos, você vai encontrar muita gente falando disso, é o MVVM. O MVVM ele prevê que, além da camada view, que é a nossa interface da aplicação, e na camada model, onde a gente coloca coisas da regra de negócio, a gente também tenha uma camada intermediária chamada view model. Se você já trabalhou com desenvolvimento web, ou você já conheceu o padrão MVC, é bem parecido. O que a gente tem que entender aqui é que dentro do Xamarin a gente tem um recurso chamado Data Binding. E a gente vai usar esse recurso do Data Binding para fazer a informação trocando de lugar, né? Então, só para a gente conceituar o que a gente vai ter que fazer. Eu vou refatorar esse projeto nosso do IMC, eu vou criar um outro projeto, uma outra pegada, de um jeito bem diferente, do jeito que a gente já conhece. A única diferença é que eu vou separar dessa maneira. Ó. O que for view, então o que for página do Xamarin, content page, master detail, que a gente viu no guia dev, imagem, qualquer coisa, vai para dentro da minha view. Na minha model e na minha view model, eu só vou ter classes e interfaces em C Sharp. Então, pausa aí e vamos fazer a nossa prática. Deixa eu fazer o seguinte. Quero uma nova... Eu consigo abrir uma janelinha nova daqui. Nova janela. Mas não era isso que eu queria. Não era isso. Não tem problema. Está executando. Deixa eu parar a execução dele aqui. Novo.
projeto, C Sharp, todas as plataformas, celular, aplicativo móvel Xamarin, bacana, aulas testes não, só em aulas mesmo, tá bom. Bom, deixa eu botar certinho aqui em Xamarin, né? Seleciona a pasta, então app imc mvvm, que é o nosso padrãozinho de projeto. E criar. Vou pegar em branco e vou fazer com o Windows Form também. Enquanto ele vai criando, eu vou comentando algumas coisas aqui. Bom, o que a gente tem que entender? A gente vai separar totalmente todo o comportamento da interface do code behind. Então, tudo que for evento, tudo que for clique de botão, tap de botão, pegar valor, mostrar valor, eu vou fazer tudo isso na minha... Eita, tá errado isso aqui, hein? Tá errado. Model View é View Model. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, vou minimizar. Bacana. E eu vou criar os meus diretórios, seguindo a minha receita. Então, View, Model e View Model. Não quer dizer que eu vou usar todos agora, tá? Então, View. View Model. E Model. Tudo bem? Bom, uma das coisas que eu vou fazer, eu vou criar aqui uma página normalzinha, né? Então, novo item. Página de conteúdo. E eu vou chamar de formulário IMC. Ok, criou aqui meu arquivo, bonitinho, né? O que eu vou fazer agora? Como eu criei um formulário IMC, eu vou vir aqui e eu vou criar a classe C Sharp que vai trabalhar com a minha interface aqui. Então, eu vou criar ela chamada formulário IMC View Model. Esse é um padrãozinho de nomenclatura que a gente costuma usar. Então, esse aqui é o nome da view, né? Formulário IMC. E aqui o que ele faz, né? Qual que é a função dele, qual o diretório que ele está. Então, criei a minha classezinha. Já vou definir ela como public. Tá? E aqui está vazio. Então, ok. O que eu vou fazer agora, né? De imediato? Eu vou reusar um pouco daquele meu código do IMC. Então, deixa eu vir aqui, IMC. Vamos lá. O que eu tenho aqui no meu código IMC? Meu código de interface. O bloco de notas podia estar fácil aqui, né? Então tá aqui, ó. Abrindo o bloco de notas para ficar mais fácil a gente entender o que a gente vai copiar. Eu vou copiar o stack layout, que é a única coisa que me interessa aqui. Vai vir aquela table view que a gente estava usando. Então, vem esse stack layout para cá. Vou substituir esse stack layout. Muito bem. Ele já vai dar um problema aqui, né? Porque esse método não existe. Como eu não vou utilizar o code behind aqui, eu vou até dar um fim nele aqui. Então, deixa eu só ajeitar isso daqui. A gente já tem uma interfacezinha pronta aqui, né? Então, fiz um reuso, entre aspas, aí da minha interface. Está aqui, bonitinho. Vou dar um jeito isso aqui. Bom, o que eu vou fazer agora, né? Já está tudo mais ou menos certo, tudo esquematizadinho. O que eu preciso definir agora é o seguinte. O primeiro passo para a gente utilizar o padrão MVVM é a gente fazer a amarração, eu coloco amarração entre aspas, da minha view
com a minha ViewModel. Como que eu faço essa amarração? Eu faço via Binding Context. Então eu preciso chegar aqui, ó, na minha view, no code behind, no arquivo CS, e a única coisa que eu vou definir aqui vai ser isso, ó, this.binding context vai ser igual a essa classe aqui que eu criei. Então, view model ponto formulário IMC view model. Abre aqui, mas dá um new, né, Thiago, que é um novo objeto. Isso. Ó, está amarrado? Sim, está amarrado. Agora as duas classes já vão conseguir conversar via binding context. Como eu defini que a minha classe ViewModel vai ser o binding context da minha view, eu preciso fazer o mapeamento dos campos, dos entries que eu tenho aqui, lá dentro do meu ViewModel. Por que que eu vou fazer isso? Se eu criei uma entry, é porque eu quero recuperar esses dados. Então eu preciso criar um jeito de pegar esses dados por binding. Para eu fazer isso, eu vou chegar aqui primeiro e vou definir algumas coisinhas. Primeira coisa que eu vou definir os meus campos. Então, por weight, double, peso e altura, né? Peso e altura estão definidos. E agora eu vou criar as propriedades que vão definir aí as regras de acesso nesses campos. Então, public double peso get set public double altura get e set. Então, está definido. Aí o que eu tenho que fazer a partir de agora? Eu preciso referenciar essas propriedades no binding lá na minha view. Como que eu faço isso? Vou vir aqui, text igual binding altura. E vou fazer a mesma coisa para o peso. Por que eu estou fazendo isso? Eu vou pegar os dados que o usuário digitar por binding. Então, eu preciso declarar que esse entry, o entry da altura, está vinculado lá na minha ViewModel pela propriedade altura. Mesma coisa para o peso. Por isso que aqui na propriedade eu declaro o método set e o método get. Se você não entende essas propriedades em C#, eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Tá aqui, eu vou deixar num card, se eu lembrar de colocar esse card, né? Ou se eu conseguir colocar ele por causa do tempo. De todo modo, no meu canal tem uma seção de C# básico e eu falo alguma coisa sobre propriedades. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Explicando rapidamente, né? Set é quando eu quero colocar valores na minha propriedade. Get é quando eu quero ler valores da minha propriedade. Então, como eu declarei get set, significa que eu vinculei, né? Eu declarei a propriedade e eu vinculei por bind, eu consigo tanto colocar como pegar valores daqui. É claro que para mostrar valores aqui vai ser um pouquinho mais complicado, mas a gente vai chegar lá. Bom, fiz isso, né? E agora, qual que é o próximo passo que eu tenho que fazer? O próximo passo é o seguinte. Eu preciso fazer a programação daquele botão. Então, para a gente fazer a programação do botão, existe uma classe e uma interface que eu vou declarar aqui, ó. iCommand é uma interface, tá aqui. E eu declaro uma propriedade e essa propriedade vai conter um método que vai interpretar o meu evento. Calma, eu sei que isso pode parecer confuso e você pode estar achando, nossa, do outro jeito era bem mais fácil. E eu concordo com você, do outro jeito era mais fácil mesmo. No entanto,
Desse modo que a gente vai fazer, nós vamos separar totalmente tudo que é programação de lógica de negócio do que é interface. Então, aguenta aí que vendo funcionando vai ficar mais fácil. Então, eu vou criar aqui uma propriedade que vai conter o tratamento do meu cálculo de calcular IMC. Então, eu vou chamar ela disso aqui, ó. Calcular IMC command, tá? E aí, o que eu vou fazer com essa propriedade? Propriedade tem get set, né? Então, eu vou declarar o meu get. Só que aqui, ao invés de fazer essa declaração curtinha dele, eu já vou declarar uma funcionalidade dele. Qual que vai ser esse esquema da minha funcionalidade? Toda vez que alguém, né, chamar o que tiver dentro dessa minha propriedade, ela vai com get retornar, então return, um novo comando, tá? E esse comando ele vai executar uma ação. Então, para simplificar, eu já vou colocar em forma de função lambda aqui. Então, vem aqui, e aqui ele pede um ponto e vírgula. Funções lambda em C# é um assunto que sai fora do nosso foco aqui. Em sumo, o que vai significar? Todas as vezes que eu chamar, que eu invocar essa calcular IMC command, eu vou executar alguma ação. E a ação que eu vou executar aqui vai ser calcular o resultado. Então, vou deixar comentado aqui, vou calcular o resultado. Tudo bem? Então, aguenta aí que daqui a pouco a gente volta aqui. O que eu quero fazer agora? Vou voltar lá na minha view, porque aqui no botão, ao invés de eu chamar o clickAdd, eu vou chamar o command. E aí, também por binding, eu vou referenciar quem? É essa propriedade que faz o cálculo. Entendeu? Então, toda vez que eu clicar no botão, ele vai chamar esse atributo command, que vai lá na minha viewModel por binding e invocar essa propriedade. E quando eu estou invocando essa propriedade, o que ela vai me retornar? Ela vai me retornar a execução desse comando aqui que a gente vai implementar. Bom, o que eu quero implementar? Quero calcular o IMC e mostrar para o usuário. Então, eu preciso implementar aqui também um private string resultado. Isso é uma mensagem, né? Vai aparecer. E aí, vou criá-la aqui também. Public string resultado. E aí ela vai ter o quê? Também vai ter getSet. Deixa eu voltar aqui na minha modo, tem aqui resultado, né? Faço o mesmo esqueminha aqui. Então, eu já tinha. Então sai você daqui. Resultado. Por que eu declarei ela como string e eu não declarei como double, por exemplo? Porque eu quero mostrar uma mensagem completa, como a gente estava fazendo. Então, seu IMC é de tanto, tá? Bom, o que eu posso fazer aqui no meu código, né? Essa parte do xname, como eu já referenciei por binding, eu não preciso. Então eu posso limpar isso aqui do meu código. Posso deixar ele um pouquinho mais enxuto. E aí você já está reparando que o vínculo do bind está bem forte aqui, né? Então todos os valores estão sendo chamados por bind. Eu não tenho nenhuma função que está fazendo isso diretamente no código por trás. Bom, fora isso, né? O que a gente vai ter que fazer agora? Como a gente já acertou toda a parte do command, ou quase, né? A gente falta implementar ela. A gente poderia começar a testar para ver se esse app está funcionando. Deixa eu mudar aqui para o emulador. E a gente vai entender o que está acontecendo. Uma das coisas que eu posso fazer é... Vamos ver o que seria legal acertar aqui. Para a gente ter um resultado bacana na hora que a gente for ver aqui.
peso tal, né? Tá faltando um pedaço ainda que eu vou ter que explicar. Eu podia trazer essa implementação para cá, né? Vamos trazer a implementação para cá, senão vai ficar muito vazio. Deixa eu pegar aqui que a gente havia implementado para não ficar chovendo no molhado, né? Bom, isso aqui eu não vou precisar, né? Só ter que alterar algumas coisas e trazer essa regrinha de negócio para cá. Vou fazer sem o try catch por enquanto para a gente ver funcionando. Vamos às correções, né? Estou declarando a minha variável IMC aqui, né? E ela está chamando as minhas propriedadezinhas aqui, peso e altura. O que a gente tem que fazer? A gente declarou aqui que tem a propriedade, só que a gente não definiu como que vai ser o acesso a esses campos, né? Então, do mesmo jeito que eu defini o get aqui, eu preciso fazer o mesmo para as propriedades. Então, no get peso, o que eu vou fazer? Bom, return peso. Deixa eu na mesma linha aqui, meu filho, para economizar espaço, senão vai ficar um código muito comprido e o pessoal não vai conseguir ver. Ok, você sai, né? E no set, sai ponto e vírgula agora, a gente faz o seguinte, peso equal value. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o valor que está digitado, que vai ser digitado lá na interface. No método set, eu pego o valor que foi digitado e jogo dentro da minha propriedade peso. Na altura, vou fazer a mesma coisa. Como eu estou meio preguiçoso, altura. Muito bem, aí os campos a gente vai usando para fazer as contas aqui dentro. Bom, declarei a variável IMC, peso, altura, tudo bem. Declarei aqui a classificação. Faz tudo aqui na classificação, né? Toda aquela lógica de negócio que você já conhece. E agora chega a hora de mostrar o resultado. Ao invés de usar esse resultado aqui, era o nosso campinho, né? Era o campo lá da view. Então agora isso não vai ser aplicável mais. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, ao invés da gente chamar, vou chamar esse resultado aqui, que vai receber a mensagem do IMC. E aí, com isso, funcionaria já, né, a nossa aplicação usando o command, usando tudo mais, né? Como você está vendo aqui, essa é uma implementação bem feia, bem horrorosa, porque né, olha o tamanho que ficou a declaração desse método get, né? A gente vai ter que melhorar isso depois. No entanto, como a gente está aprendendo agora, a gente quer ver funcionando. Uma das coisas que a gente tem que fazer também, e isso é importante, né? É lembrar do conceito de binding, né? O conceito de binding significa que eu estou gerando um valor aqui, eu estou calculando, né? Então, eu consegui pegar os valores da interface, eu consegui ler esses valores. Aí eu calculei aqui e eu quero mostrar esse resultado na interface. E aqui eu preciso bolar um jeito de fazer isso. Só isso aqui já não vai resolver o meu problema. Quer ver? Vamos executar o nosso projetinho aqui para ver o problema que a gente vai cair. Porque a gente até vinculou o botão no command, só que o C# ele não sabe muito bem como avisar a view que alguma coisa mudou e que está na hora. Na primeira vez que você enxerga esse conceito, é até um pouco estranho. Para mim foi estranho, né? Só que a gente tem que, de fato, pela natureza do padrão de projeto, sempre avisar a view que alguma coisa no model mudou. A gente tem um recurso da própria linguagem para fazer isso, eu vou apresentar ele. Então, deixa eu só terminar de executar aqui que a gente já vai ver isso.
Bem, carregando. Ah, você vê que eu esqueci de fazer uma coisa básica, né? Você viu que eu não usei a main page para nada, né? Então, eu esqueci de referenciar aqui. Reesqueci. Vai aparecer uma tela em branco, né? Não tem problema. Tem que fazer o seguinte, é new view welcome to Xamarin Forms, né? Pronto, formulário IMC, onde vai estar de fato as coisas, né? Não tem problema. Aí, vai carregar, a gente manda executar de novo. Como eu sempre digo, se já não deu pau na compilação, já é um bom indicador, que não está tão errado assim, se tiver, né? Vamos lá, nosso formulário certinho. Deixa eu fechar isso aqui. Ah, tá lá, né? Bom, vamos colocar aqui, vamos dar uma olhada na saída, se ele vai reclamar alguma coisa. Ó, binding cannot be, ó, já apareceu alguma coisa, já é um bom sinal. 1.77. Ah lá, ó, eu tô mudando aqui, ele já está mapeando o que eu estou fazendo. 90 e calcula. Ok, deu certo, ó. Ele chamou alguma coisinha lá por trás. Só que ele deveria estar aparecendo o resultado aqui, né? Por que esse resultado não está aparecendo? Ele está sendo calculado. Vamos tentar mostrar ele aqui. Não sei se isso vai dar certo, mas a gente pode tentar. A gente chama de console.writeLine. A gente tem que notar também que a natureza do command ela é diferente do clicked, por exemplo, né? Ele funciona de uma maneira um pouco diferente. Então, não tenho certeza se vai aparecer aqui na minha lista de saída, aqui no console, mas a gente vai tentar. Vai que, né? Ah, 1.77, peso 90. Vamos limpar aqui para a gente ter uma ideia. E aqui, ó, funcionou. Ó. Seu resultado ele calculou, tá vendo? Ó? Então, todas as vezes que eu estou clicando no botão, ele já está reconhecendo o meu command, por causa do vínculo que eu fiz com o bind. Qual que é o nosso desafio agora? O nosso desafio é mostrar isso na view. Então, veja bem, o que eu tinha que ter feito? Eu amarrei esse label que mostra o resultado com a propriedade resultado da classe viewModel. Então, binding resultado, esse resultado aqui é essa propriedade. O que eu vou fazer agora? Eu vou chamar aqui uma propriedade do Xamarin, iNotifyPropertyChanging. Ela vai dar ruim, porque ela quer que eu implemente algumas coisas. Então, o que ela quer? Implementar a interface? Legal, pode implementar. O que ela fez aqui? Ela criou essa propriedade, que é um evento, né, chamada Notify Collection Change. Não era essa daqui, Thiago. Paga aqui. Não é essa interface. iNotify Property. Notifica. Oh meu Deus, o cachorro tá morrendo aqui. Notify Property Change. E também quer que eu implemento, né? Então, implementar a interface. Agora sim. Agora sim. Só que ele está muito embaixo, né? Deixa eu trazer ele para cima aqui. O que isso significa? Para o C Sharp, eu estou implementando aqui uma propriedade que vai conter um método que vai, de fato, fazer com que funcione a notificação da view. Então, vou fazer o seguinte aqui, ó. Na view, todas as vezes que eu dei um set nela, então eu vou vir aqui
E eu vou implementar, como eu fiz com as outras, né? Eu não implementei ela aqui, mas, nossa, que bagunça está fazendo, tio. Então, no get, return, resultado. Ok. No set, o que eu vou fazer? Resultado equal value. E eu vou chamar aqui a minha property change. Property change. E aí eu vou passar qual que foi a propriedade que alterou, que foi o resultado. E aí eu tenho que passar ela como string. O que você está me ranhetando aqui? Tá certo, não tá, filho? O que foi? Alt Enter. Espera aí que eu estou esquecendo de alguma coisa. O que será? Event Handler. Tá, era para estar funcionando. Mas aguenta aí, deixa eu ver o que eu estou fazendo de errado. É o seguinte, eu havia esquecido de comentar uma coisa importante, né? A Notify Property Change, né, a interface, ela implementa, né, ela pede para implementar alguns métodos e isso já está pronto, né, por trás aí, em toda a API do .NET. Então, quando eu estava passando aqui, eu estava passando Property Change, eu estava passando a propriedade que eu queria que fosse notificado que teve alteração. Eu só esqueci que isso aqui é vazio, né? Não tem nada implementado aqui. O que eu preciso fazer é chamar a property change, aí eu falo, olha, é essa classe aqui, né? É o formulário IMC View Model, e a propriedade que mudou, né? O property change event args tem que receber o nome da minha propriedade. Aí tudo bem, aí funciona. Então, o que esse código está fazendo aqui, ó? Declarei a minha propriedade, resultado. Essa propriedade ela é acessível por GET. Então, todas as vezes que eu abrir o meu aplicativo, né, que aparecer a tela do meu aplicativo, como está aparecendo aqui agora, ele está lendo aquela propriedade. Isso é possível por causa que o GET está implementado aqui. Então, a minha propriedade também permite leitura. E aqui, ó, quando eu calculei toda a classificação e eu chamei resultado igual, quem que é chamado aqui? É o método set. Então, cai aqui no set, tudo que estava lá à direita do igual, eu, entre aspas, jogo aqui para dentro. E, na sequência, eu peço para o Xamarin avisar a minha view que houve uma mudança de valor nessa propriedade. E aí passa a valer. Vamos executar para ver se o nosso resultado agora vai aparecer. Se você está pensando aí, olha o tamanho da volta que ele deu para fazer o que o método ClickAdd estava fazendo. Eu concordo com você, tá? Eu concordo com você. Em projetos pequenos, em soluções pequenas, não é viável de verdade fazer, né? Compensa mais quando a gente tem projetos muito grandes e trabalha com muitas equipes. Uma outra coisa que a gente tem que notar é que muitos exemplos, né, são feitos em cima do padrão MVVM. Deixa eu vir aqui. Agora deu certo. Ó. Então, eu cliquei em calcular. Ele de fato calculou, fez a conta, ele pegou os dados que estavam na minha view e exibiu o resultado aqui para a gente. O que a gente tem que observar daqui, né? O nível de abstração ele é muito maior do que a gente já havia começado a fazer, dando um xname, explicitando o nome, como que a gente pegava, mas o acoplamento, né, código junto assim, é bem menor, né? Se você especificar como que isso vai ser no começo do projeto e passar para a equipe que desenvolve o front-end, é só eles fazerem isso aqui, ó. É só fazer as marcações, não tem que se preocupar com nada de programação. E a equipe de programação faz aqui por trás dessa forma. Outra coisa que você vai notar é o seguinte, eu não implementei nada da model, né? Que é onde eu deveria fazer a minha regra de negócio em si. O que a gente deveria fazer então?
transferir todo esse código aqui para a minha model, que de fato faria esse código aqui. Ó. A gente teria que transferir esse código que está selecionado na minha model, que é a regra de negócio, que é onde tem os ifs, né, que vai calcular, olha, se o IMC estiver nisso aqui, está abaixo do peso, por aí vai. Eu não transferi isso para a model porque eu queria mostrar um exemplo pseudo rápido que já deu mais de meia hora, já ficou grande demais. No entanto, fica a demonstração do que a gente poderia fazer. Vamos chegar aqui na nossa model e vamos declarar uma nova classe. Vou chamar ela de IMC. Vou seguindo o padrão, né? Assim. Tá? Então, vou chamar ela aqui de public class IMC. Posso até declarar isso aqui. Deixa eu dar um stop aqui, né? Tirar esses pontilhados. Muito bem. Então, public calcular IMC. Como é que a gente poderia modelar isso daqui? Poderia só passar o peso e a altura e ele resolveria tudo para a gente. Acho que é uma boa alternativa. Então aqui, double peso, double altura. Aqui eu vou colocar como string o retorno. O que está ranhetando aqui? Estou esquecendo de algo? Que eu não estou retornando o valor. Então deixa eu tirar todo esse código que está aqui para ficar mais bonitinho. Então vamos dar um return. Classificação. Isso já resolve bastante aqui. Uma outra coisa que a gente pode fazer é tornar esse método estático, né? A gente não está utilizando nada específico. Deixa eu deixar o padrão de nomenclatura dele aqui. Tá. Então aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar a model.imc, calcular IMC. Vou passar quem? Peso e altura. Legal, né? O que peso e altura está me retornando? É uma string, né? String res. Vou chamar de res de resultado. E aí eu pego a res e atribuo ela aqui. Eu só não me lembro, acho que faltou um pedaço aqui. Faltou. Então, Ctrl Z aqui, eu quero retornar essa mensagem inteira aqui. Então vou vir aqui. String res, né? Já tem tudo calculado aqui. Isso, você, assim. Poderia ser outro esquema também. Bom, nem preciso dessa res aqui, só dou um return aqui, né? Isso, aí já resolveu o nosso problema. Bacana, 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 bacana. Bom, aí até poderia simplificar um pouco mais o código, mas acho que ia ficar demais. A gente até simplifica. Vamos ver ele funcionando aqui. Eu posso comentar, né, que a gente já testou. Isso aqui é firula de interface. E agora ficou mais um pouquinho reduzido, né? Isso. Vamos executar. A gente dividiu bastante aqui nossa regra de negócio e ficou bem separadinho, né? Então aqui, ó, na View Model, a gente só tem a conversa da interface com a View, e quando a gente precisa calcular e fazer alguma coisa que tem que ser uma regra de negócio, a gente chama o model que faz isso para a gente.
Maravilha. Então, a gente limpar um pouquinho esse código, ó. Ao invés de declarar uma variável inútil, né, aqui, poderia fazer assim, já resolveria também. Ó. Então, você vê, né, o jeito que estava isso aqui, como está agora. Melhorou um pouquinho a visualização. O que você tem que tomar de lição do padrão MVVM? Primeira coisa, ele parece ser mais complexo do que ele é. Talvez quando você entende, né, os conceitos, fica um pouco mais fácil de perceber. Eu não sei se minha explicação foi totalmente satisfatória a respeito do Command, né, da classe Command. Eu acho que vai demandar ainda mais aulas sobre esse assunto, né? Inclusive, a gente só está trabalhando com propriedades, propriedades o evento do clique do mouse, né? Existem outras coisas envolvidas, como listas, que a gente teria que ver aqui ainda, mas já foi um ótimo exercício de criação de propriedades, né? Da property change e tudo mais. A gente não tinha implementado nenhuma interface até hoje na disciplina, se eu não me engano. Acho que essa é a primeira vez que a gente implementa alguma coisa de uma interface em um evento. Mas já temos aqui a nossa classe ViewModel funcionando, tá? Bom, essa foi uma primeira parte. A gente vai voltar nesse assunto ainda para reforçar esses conceitos. Não me dei por satisfeito ainda. Acho que ainda cabe mais reforço do reforço. Então, vamos finalizar o nosso aplicativo já funcionando aqui, utilizando a partezinha das camadas. Tudo dividido bonitinho, né? Então, formulário imc.xaml só tem as declarações de binding, não tem mais nada. No code behind do formulário, eu só tenho a referência do binding context, que está apontando para formulário IMC ViewModel. Aqui na ViewModel eu tenho uma classe que implementa a Notify Property Change. Declarei os meus campos, o evento que vai tratar da mudança das propriedades, as minhas propriedades que faz o vínculo lá com a view, né, as três. Aqui, depois que eu calculo o IMC usando a calcular IMC command, eu atribuo o valor no campo e mando atualizar lá na view. Eu falo para a view, vai, troca aí que o valor foi calculado. Beleza? Então, muito obrigado e até a próxima.